Shabbat Shalom. Falei que daqui a 7 semanas a gente começa Rosh Hashanah. E na sequência de Rosh Hashanah, o que nós temos? Yom Kippur. Yom Kippur é quando a gente faz nossas confissões, ou melhor, quando a gente admite nossos erros, nossos equívocos. E aqui então eu já vou fazer bem antes uma confissão. A confissão é: quando passou o último Shabat, depois veio domingo, segunda, comecei a pensar em algumas coisas para esse Shabat. É aí o que eu pensava na segunda, na terça eu falei, não vai funcionar. O que eu pensei já no mundo é outro. Aí na terça pensei em algo, e aí na quarta refleti, não vai funcionar. O mundo mudou. Eclodiu algum problema, surgiu algo. Nossa comunidade não necessariamente é a mesma de um dia para o outro. Problemas, situações, desafios, quizá bênçãos vão surgindo. Aí chegou quinta-feira. Falei, agora eu tenho que ter uma solução. Pensei, hoje de manhã, falei, não vai funcionar. O mundo mudou. Alguma notícia surgiu, algum fato apareceu, algum dilema de alguém, de um grupo, de pessoas, de comunidades foram compartilhados, e nós não somos imunes a esses problemas, a esses relatos. E aí eu pensei, talvez funcione para os outros, mas não vai funcionar para mim. Cada um de nós recebe inúmeros impactos, impactos de notícias, impactos de vivências, impactos de pessoas que buscam a mão de solidariedade. A gente quer dar, mas pensa, e agora? O que eu tenho que fazer? Como eu vou conseguir dar a ajuda que eu almejo oferecer? Quando a gente está aqui diante da Torá, essa ideia de uma sinagoga, estar diante da Torá, a gente está diante de um compêndio de mitzvot, de ensinamentos, 613, regras de condutas. Está ali. Como tirar essas regras de condutas, de ações, de atitudes e colocar em nosso coração, em nosso ato, em nosso gesto? A gente pensa, estuda, está lá, e de repente algo não funciona como a gente queria. Uma ideia, ela não vinga como a gente almeja. E aí o que a gente tem que fazer? Talvez continuar, persistir, insistir. O que não funcionou, talvez um dia, nem no outro, nem no outro. A ideia que o judaísmo nos oferece é: não desista, persista. E por isso, logo depois de Tisha B'Av, a gente tem um espaço de tempo para focar na reconstrução, na renovação Rosh Hashanah. Não que tudo aquilo que a gente almeja, deseja, não vai ser virado de cabeça para baixo, não vai ser modificado, mas o impulso de buscar algo novo, genuíno, sincero, continua existindo. E a nossa tradição oferece algumas ferramentas. E esse Shabat, especificamente esse Shabat, tem um nome, chamado Nahamu. Nahamu em hebraico quer dizer compaixão. Compaixão significa minha paixão, isso é meu sentimento compartilhado com alguém. Às vezes a gente não consegue fazer desse sentimento uma ponte de solução para os problemas. Mas a inexistência desse sentimento vai gerar a incapacidade de trilhar um caminho juntos. Trilhando o caminho junto, talvez não haja solução. Mas sem trilhar um caminho juntos, definitivamente não há nenhuma possibilidade de solução para qualquer que seja o problema. E a gente está num mundo complicado, complexo, muito complexo.
Talvez nossos ancestrais também falassem isso. O mundo está complicado, está complexo. Mas o que carecemos um pouco é da compaixão de um estar com o outro e de termos um lugar de escuta. Nesse Shabat, chamado Nahamu, a gente lê de uma porção da Torá que traz o parágrafo central da nossa vida religiosa, Shema. O que Shema escuta? O que Shema significa? Escuta. Pode parecer muito contraditório e realmente é terrivelmente contraditório. Eu estou gastando aqui preciosos minutos falando, enquanto devia ficar de boca fechada para valorizar a mensagem do Shema, da escuta. Tisha B'Av lembra do ódio gratuito, daquele ódio que é falado, daquela raiva que é expressa. Não havia lugar de escuta. Agora a gente aprende da Torá, cria um lugar de escuta. No início vai ser balbúrdia, talvez todos falando, ninguém se entendendo. Mas se a gente persiste na construção do lugar da escuta, mesmo que não haja concordância, e aliás é salutar que não haja concordância, a gente vai conseguir conviver nas nossas diferenças. Quando a gente acaba o Shema, a gente diz Echad, um. Não é o um como se o outro não existisse. Echad, em hebraico, vem da palavra Yehud, que é união. Somos um na união das diferenças. Essa é uma das essências judaicas. Não somos um que empurra o outro para fora, não somos um que, como uma mídia social, que só replica aquilo que a gente quer que seja lido ou escutado, mas um que abraça o divergente, o dissidente, até aquilo mesmo que a gente chama de herege. Um rabino que viveu no século XVI, que era conhecido como Judá de Praga, viveu na cidade de Praga, ele falava assim: os ateus são muito importantes para a vida religiosa. Que maluquice, ateus importantes para a vida religiosa. Como um rabino, ciente da sua tradição, poderia afirmar isso? E ele explicava: eles nos fazem pensar sobre o fervor da nossa fé e a devoção à nossa verdade absoluta e, portanto, ainda que possamos discordar, nos convidam ao lugar da escuta e, portanto, a pensar. O que a gente pensa hoje talvez mude, talvez altere, ou talvez se mantenha, mas que a gente possa ter esse lugar de escuta, aprendendo um com o outro, e dessa maneira trilhar o caminho da destruição de Tisha B'Av que passou para a renovação que Rosh Hashanah nos convida a fazer. Shabbat Shalom.